Bom dia, graças a Deus. Nós começamos ontem a falar do Espírito Santo de Deus. Já temos testemunho que Deus é tão misericordioso, Deus é tão lindo, Deus manifesta a sua graça tão poderosa sobre essas orações que eu fico surpresa pelo direcionamento dele, que Deus nos dá, o direcionamento dele. Eu estava orando, eu estava clamando, quando nós terminamos sobre Judas Iscariotes. Ele diz, filha, agora fala sobre o poder do meu Espírito. Ai, Senhor, me dá graça. Ele diz, diga para os meus filhos que o Espírito Santo de Deus não é apenas poder que nós recebemos, que você recebe, mas é a minha presença que habita em nós. Olha o milagre de Deus, olha a bênção de Deus. Saber que o Espírito Santo de Deus habita em nós é milagre do Senhor. É saber que a presença de Deus, você nunca está sozinho. Jesus, quando partiu, ele orou e clamou para que Deus mandasse o Espírito Santo de Deus para habitar em nós, para que nós não estivéssemos sozinhos. Então eu quero dizer para você, você nunca está sozinho. Deus está sempre conosco em todos os momentos. A sua presença é poderosa todos os dias. Ele nos ouve, ele nos atende. Ele quer ouvir a sua palavra. Ele quer ouvir você falando com ele, pedindo a presença dele. Eu sempre digo ao Senhor, Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo. Eu sei que tu habitas em mim, mas eu quero que a tua glória resplandeça cada vez mais e mais. Eu quero que tu fale por mim, eu quero que tu me use, eu quero que tu me coloque no centro da tua vontade, que a tua oração, que você pare um momento e sinta a presença de Deus, peça a sua presença, peça a glória dele, peça para ele se manifestar em você, peça para que ele venha se manifestar, falar com você, que você venha sentir o toque do Espírito Santo de Deus, que você se sinta amado, porque você não está só, o Espírito Santo de Deus habita em você, você está com o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, você nunca está sozinho, tenha certeza disso, que ele cuida, ele protege, ele guarda você. Olha o que diz a palavra do Senhor em Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Olha e preste atenção que a palavra do Senhor nos fala. Chegando o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um vento, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram o que parecia língua de fogos que se separavam e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Olha o poder de Deus. Quando Jesus partiu, ele viveu ainda 40 dias com eles, não em carne, mas em espírito. Ele se manifestava em glória para os apóstolos. Ele pediu para que eles ficassem, para serem revestidos do poder de Deus. Eles ficaram orando, clamando, intercedendo. E nesse momento, chegando o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram o que parecia língua de fogo, que se espalharam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Olha bem, eles creram, eles confiaram na promessa do Senhor, eles creram na palavra do Senhor. O que eu não quero dizer para você, creia na palavra do Senhor, busque a palavra do Senhor, e você nunca se sinta sozinha, nunca se sinta sozinho, nunca sinta que o Senhor te abandonou, você está sendo carregado no colo. Muitos momentos a gente está triste, se sente só, se sente desamparado, mas quero que você creia. Se possível, leia o livro de Atos, para você ver o poder do Espírito Santo.
poder de Deus sobre a sua vida. Olha para que você venha entender o que o Espírito Santo de Deus faz. E veja o que diz no capítulo 4, versículo 31. Quero que você preste atenção, versículo 4, versículo 31, que diz, versículo 4, capítulo 4, versículo 31. De vez em quando desaparece, né? As coisas da minha Bíblia, assim, elas somem. Depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eles oraram, o Espírito Santo de Deus veio sobre eles. E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Se você quer entender um pouquinho mais do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus que se manifestou no Pentecostes, do batismo do Espírito Santo, se você tem sede do poder de Deus, se você tem sede de se batizar no Espírito Santo de Deus, busque cada dia mais e leia Atos, que você vai sentir o toque do Espírito Santo. Eu fui batizada no Espírito Santo de Deus sozinha, numa igrejinha que era de chão batido. Era no porão de uma casa. O Senhor me visitou, eu estava ali de joelho dobrado sozinha. Era banco de madeira e não tinha nem cimento naquela igreja. Eu estava ali sozinha, orando, clamando ao Senhor. No porão de uma casa, o Senhor me visitou e eu fui cheia do Espírito Santo de Deus. Então não importa o local, não importa, mas Deus conhece o desejo do teu coração. Assim como eu fui batizada em um porão de uma casa que estava sendo construída a igreja, eu estava lá sozinha, orando e clamando, e senti a presença de Deus. Fui batizada, cheia do Espírito Santo de Deus. Não pode ser diferente se você está no teu quarto, está em qualquer lugar, que se você pedir, clamar, tenha certeza que o Espírito Santo de Deus se manifestará poderosamente sobre a tua vida, porque Ele é uma pessoa. Ele quer que você converse com Ele. Ele quer que você sinta o toque. Se você quiser ser cheio, converse com Ele, peça, fale. Eu derramei o meu coração naquele lugar simples, sozinho, ali com meu joelho dobrado naquele chão de cimento. Eu tenho uma toalhinha e disse ao Senhor: quero ser batizado do teu Santo Espírito, quero ser cheia do teu poder, cheia da tua graça. E o Senhor ouviu a minha oração. Não vai ser diferente com você. E olha o que diz ainda no capítulo 6 de Atos, versículo 3 e 4. 3 e 4, olha o que diz: irmão, escolho entre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, passarem a eles a tarefa, e como dedicaremos a oração ao ministério da palavra. Porque aí o propósito de Deus, as pessoas começaram a pregar, as pessoas começaram a ser salvas, e tinha muita gente. E eles, os apóstolos, não davam conta de atender todas as pessoas, queriam se dedicar à palavra, eles queriam se dedicar à oração. Eles pediram para eles chamassem 7 homens cheios do Espírito Santo, como diz aqui, ó. Irmão, escolho entre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, que você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, clame ao Senhor e peça ao Senhor, que o Senhor irá te ajudar, o Senhor irá te fortalecer, porque o nosso Deus é Deus que conhece o nosso coração e Deus que derrama da sua graça sobre a nossa vida. Olha ainda que diz em Lucas, capítulo 11, versículo 13. Lucas 11, 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem eu pedir. Essa é a promessa de Deus. Lucas estava falando do poder de Deus. Lucas estava testemunhando do poder de Deus, dizendo que nós somos maus. Nós não temos, tem momento que a gente é muito ruim. A gente é uma pessoazinha, às vezes, bem ruim. Às vezes a gente pode fazer o bem e não faz. Às vezes a gente pode fazer alguma coisa boa e não faz. Às vezes a gente outra pessoa pode fazer. Como diz aqui, ó, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos,
que às vezes a gente acha que só deve fazer coisas boas para os nossos filhos, não para os outros. Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, que não é batizado no Espírito Santo de Deus, porque no momento que você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo de Deus habita em você. Ele vem habitar em você. Aí que você querendo ser cheio da glória, cheio do poder, ter os dons e as maravilhas, ser cheio dos dons do Espírito Santo de Deus, você tem que ser batizado no Espírito Santo, falar em nova língua. Tem igrejas que não creem no batismo do Espírito Santo, não creem nas novas línguas. Mas nós pentecostais, nós acreditamos, porque nós temos Atos dos Apóstolos vivo no nosso coração. Porque a palavra do Senhor que ensina, que no capítulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, capítulo 2, eles foram cheios do Espírito Santo. Como eu falei aqui para vocês, se vocês querem entender um pouco mais do Pentecostes, do poder do Espírito Santo, falar em línguas, dons espirituais, dons de revelação, leia Atos dos Apóstolos, vocês irão ver e compreender melhor a palavra do Senhor. Então, isso é o que o Senhor está nos ensinando. É isso que eu quero dizer, você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Leia Atos dos Apóstolos, medite na palavra de Deus, busque o poder de Deus, busque a graça. Não precisa estar numa igreja cheia, não precisa estar com muita gente. Eu sou testemunha, fui batizada sozinha, numa igrejinha simples, de chão batido, ali com meu joelho dobrado, ali sozinha, chorando, pedindo. Que, Senhor, eu quero ser cheia do Teu Espírito, eu quero ter essa experiência batizada no Espírito Santo de Deus, quero falar novas línguas, quero receber os Teus dons espirituais, quero ser cheia da Tua graça, cheia da Tua ousadia, cheia da Tua unção, cheia do Teu poder. Eu me prostrei aos pés deles e o Senhor me deu esse dom tão maravilhoso, que me dá a ousadia de estar aqui, falando do seu poder e da sua graça. Então eu quero que você tenha certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus não é apenas poder que nós recebemos, é a presença de Deus que habita em nós. Nós nunca estamos sozinhos. Ele está sempre conosco, em todos os momentos, em todas as horas. Feche os teus olhos nesse momento e diga para Ele o que você sente, o que você ama, o que você quer. Ou escreva, testemunhe uma experiência sua, como você foi batizado no Espírito Santo, como o Espírito Santo de Deus tem agido na tua vida. Fale, testemunhe, escreva. Eu te abençoe no nome de Jesus, que você venha receber e seja abençoado e guardado pelo Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar, que você venha receber graça, ousadia, unção, poder, que você seja revestido do poder do Espírito Santo de Deus, receba poder dos altos céus. Eu te abençoe em nome de Jesus. Amém.